merda, mas tudo bem. É. Acabei. Deixa eu chamar o modo streamer. Obrigado. Ahn, onde é que a gente parou mesmo na última sessão? É verdade. A gente tinha parado na sequência da batalha do Maxfield contra o Seth. Cara, não, não, tá tocando a mesma música, não, calma. Tá, ok. A gente tinha pausado, né? Na, durante a luta do Seth contra o Maxfield. E, pelo que me recordo, o Maxfield ele estava prestes a utilizar o próprio cajado para tentar romper o domo de magia de sei lá de onde esse domo havia vindo. Ele ele passava uma magia, uma aura colorida, mas com um sobrepor amarelo e uma enorme força, uma presença enorme. Esse domo ele transmitia. Quanto mais o Max se aproximava dele, no caso. Eu imagino que você não vai fazer mais nada, né? Tipo, na hora que. No caso, você só vai fazer isso, né? Obviamente eu vou. Eu vou. Tento fazer isso com menos movimento que faça eu perder muito mais. Eu já tô perdendo, né, guys? É, porque o Max, na última sessão, ele havia. Calma, deixa eu tentar arrumar um pouquinho essa tela. Yeah. O Max, na última sessão, ele tinha. Ele tinha perdido seu escudo mágico, no qual a sua teia de seda, a sua camada de seda fina, volta do seu corpo, que agora todo ataque seria 100% nele. Seria um ataque normal. E além disso, ele havia recebido um golpe contra a sua própria. Nas suas costas, né, que pegou quase a conexão entre seu peito e sua cintura, né, ali no meio, que rompeu, ele destroçou as fibras do Max e os músculos, né? Porque os chianos são compostos apenas por fios Músculo de músculo. e a parede celular. Exatamente, havia rompido. Então o Maxfield, além de estar com muita dor, ele. Ele tá ali, tá com muita dor, ele não consegue se movimentar direito e cuspia muito sangue. Mas por causa de toda essa dor, a sua insanidade havia diminuído, né? O qual eu tinha até dado um certo cálculo, uma certa Tinha, parâmetro que. tinha ficado pior, e aí depois melhorou. Depois piorou de novo? Não, eu acabei de falar que melhorou. Ah, Você tá só ignorando que eu estou falhando. não, você. Tá, ok. Não vou Você, questionar. eu falei que ele melhorou depois disso tudo. Que ele estava, desde o negócio da arca, ele estava de 7 a 8, que o 10 seria o ápice, assim, de loucura. Então ele estava bem pior, fazendo ações um pouco inconsequentes. E agora está no metade, está no 5 ali, sabe? Ele tá bem melhor. Bom, diremos assim, que ele está melhor comparado a antes. Ele, enquanto estava subindo aquelas escadas, né? Ele conseguia ver o som da pancada do outro lado da série, tum, tum, como se fosse um vidro mesmo, um vidro bem grosso. Ela estava chutando com a perna. A Naves ainda estava, a imagem dela ali estava desmaiada ainda. E a Asfor tava tentando fazer alguma coisa com um sangue que você reconhecia que provavelmente era seu ou algo assim, sabe? Ela tava tentando fazer alguma coisa com sangue e um boneco no qual ela tava na mão, um boneco de pano. E aí quando ela. Dá pra ver que ela tava tentando muito, sabe? Ela tava tentando fazer, tipo, recosturar o boneco ali, porque ele já tava meio que destroçado, de tanto que ela tentou fazer coisas. Quando elas viam você,
A esposa tentava se aproximar um pouco mais do vidro, aí tentava, tipo, bater assim com a mão fechada, não um soco, mas tipo, bater tipo um martelo. Tentando falar alguma coisa, mas você não conseguia ouvir o que estava do outro lado. E a Celestia, num ato mais desesperado, ela chutava mais ainda o vidro. E junto disso você só conseguiu ouvir o som lá atrás, né? Porque você tava escalando isso aí, tipo de magia e um som de uma, como se fosse de uma poça de lama, tipo, basicamente de gota. Caraca. O quê? Nada, só falei, oh. Uma poça de lama batendo bem alto lá atrás, tipo, só que não é tipo atrás de você, é lá atrás mesmo, sabe? E como eu tinha dito, essa arena ela tem uns 40 metros de diâmetro, então tipo, é muito longe, mano, é muito longe mesmo essa arena que tá lá, que o set tá. Bom, cara, eu não acredito que a Willow me deixou pra mandar mensagem agora. Cara, ai, deixa eu mutar o Opera. Vou mutar o Opera agora, ela espera por 2 horas. Agora foi bom, mas ela espera por 2 horas. Ah, bom. Ah, alguma alguma anotação ou Exfield? Algo demais que você vai fazer ou vai realmente perfurar o cajado contra o negócio sem gastar muito esforço, como você mesmo disse antes? Provavelmente ele. Nem tipo, falando. Ele não ia falar, ele provavelmente só ia tipo, falar mentalmente. Como um pedido de socorro pro Drake. Algo semelhante como: Senhor, por favor, tenha misericórdia do seu servo. Não se esqueça de mim. E provavelmente ia tentar perfurar Você, com de esforço. durante a sua comunicação, você percebia que o seu senhor, né, o Drakes, que é o próprio cajado, ele tava bem inquieto com a situação. Não parecia que ele tava ignorando, sabe? Ele realmente estava tentando se manifestar ou fazer alguma coisa, mas... E, claro, como vocês são meio que unificados, você podia sentir às vezes tipo, se ele tem um sentimento muito forte, se o Drake está pensando em algo muito alto, o Max consegue também ver, ou ouvir, ou sentir o que ele está pensando. E você conseguia ver que ele estava bem estressado com algo que. Algo que tava, de certa forma, impedindo ele de tomar qualquer ações, sabe? Parecia que ele tava batendo contra uma parede que tinha entre vocês. E bom, imagino que isso não vai mudar a sua ação, ou não vai mudar a sua ação. Você vai enfiar o cajado mesmo ou você vai tentar ver o que é? Vou tentar ver o que é antes de tentar enfiar. Quando você tentar visualizar isso no seu, vamos dizer, no seu mundo mental, né? Ou a sua. Tentar mexer na sua própria magia. Você conseguiria visualizar que é algo que você não percebeu faz tempo, já que, como posso dizer, você nunca foi de desconfiar das suas próprias capacidades. Você não é uma pessoa insegura, Maxfield. Então você não tende a fazer tanto. Você é bem cuidadoso com essas coisas, mas o seu próprio corpo é um mistério pra você, já que até o próprio Drakes impedia você de ficar mexendo na sua própria mente pra você não achar nada que faria mal pra você, sabe? Uhum. E nisso, bom, quando você entrava na sua própria mente, né, pra visualizar isso, você começava a ver que você tava dentro de um enorme casulo, tipo, você começava a ver você dentro de um enorme casulo que era o seu corpo, e fora desse casulo tava um semblante, um contorno que era pra ser o seu cajado, o Drakes, na forma física dele, sem cores, apenas como se fosse um puro vermelho, sabe? Imagina o sprite dele, só que totalmente vermelho. É aquele desenho que eu fiz, né? Tipo, imagina. É literalmente isso daqui que eu já desenhei, né? Vou mandar isso daqui, própria silhueta. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui na tela. Sim, exatamente. Ele era basicamente isso aqui, ó. Vou mostrar na tela aí quem tem interesse. Ele era tipo isso aqui. E ele tava fora desse casulo que era o seu próprio corpo.
E ele tava batendo contra esse casulo, só que era como se fosse um vidro também extremamente grosso. Não fazia efeito nenhum, apenas dava um efeito de repulsão nele. E nisso, ele não caía, né? Nem perdia equilíbrio, mas ele era jogado pra trás. Ele se aproximava no espelho e botava a mão bem próximo. E você via isso de longe. Apesar de ele estar muito longe de você, porque você estava sempre no meio desse casulo, a voz dele era como se estivesse exatamente do seu lado. De alguma forma, parece que esse tempo todo em, em uma em uma onda de tranquilidade e paz que você conviveu apenas tendo que lidar com inimigos muito inferiores ao seu nível e também apenas dando aulas ao pessoal daquela família, parece que o seu corpo criou uma espécie de cápsula que não permite eu interferir na sua forma física. Nisso ele parecia estar bem irritado, porque isso foi algo que nem ele visualizou que poderia acontecer. Foi como plantar uma semente e crescer uma árvore muito maior do que você imaginava. Ele achava que ele tinha plantado talvez um arbusto, mas no fim cresceu uma árvore. Não é isso que ele está falando, no caso é o que ele estava sentindo. E aí ele dizia: eu temo dizer que eu não vou poder interferir da mesma forma que eu interferi anteriormente em você, já que você era um jovem mais fácil de poder ajudar. Eu poderia interferir em suas ações de uma maneira muito mais fácil, mas você está mais velho, está mais resistente e estudou e treinou bastante e se torna difícil até para mim. Então, temo dizer que por agora a única ajuda que você vai ter de mim é uns picos de magia que eu poderia te emprestar e meus feitiços do cajado. Não hesite em utilizar tudo que tem. Você é a prioridade aqui. Ok. Continuamos com o plano. Faça o negócio no domo. Faça a ação no domo. E aí ele voltava lá pro fundo daquele vazio, porque tudo era um vazio. Era tipo aquelas planícies de grama mesmo, tá? Não era um vazio todo preto. Só que você tava numa espécie de um corpo gigante, sabe? Como se você fosse. Ele não conseguia, mas ainda era aquelas planícies na sua mente, aquelas planícies de grama. Só que vocês nunca perceberam que isso cresceu em você, porque vocês viveram uma. Você nunca precisou realmente utilizar seu esforço, sabe? Seu esforço final, as suas forças de verdade. Você nunca enfrentou um inimigo que te colocou entre essa linha. Em resumo, o que eu entendi é literalmente a mesma forma quando você não consegue pegar certo peso porque você parou de fazer aquele exercício. Exatamente. Você ainda é forte, mas você não consegue pegar mais aqueles antigos. O seu corpo tá desacostumado, você Tá desacostumado. desacostumado. Você já acabou com os problemas Jinx viu de verdade lá, os Zibros que eram mais fortes. Você começou a ter uma era que basicamente eu poderia simplificar com Jujutsu, né? Por exemplo, depois que Gojo nasceu, muitos maldições e inimigos pararam de atacar por ele existir. O fato dele. E aí você se acostumou com coisas mais fracas. E também você vive uma vida muito mais tranquila do que viver em um apartamento pequeno, uma casa muito pequena. Você vive no castelo, sabe? Você recebe comida boa, você não precisa. Você não sofre cansaço. Então, tipo. Mas enfim. Prossiga. Tá. Depois de recobrar. Bota o microfone um pouco mais perto da boca. Depois de recobrar a consciência, eu vou continuar fazendo o que era necessário que o próprio Drix falou. Tá. Isso deixava ele um pouco inquieto, porque agora a coisa tá ficando bem mais séria do que ele achava que poderia acontecer. Quando no primeiro instante que você vai aproximar
a parte de baixo do cajado, né? Que seria a ponta dele. Mãozinha. É, A a mãozinha. ponta dele na direção do domo. O domo, diferente do que estava acontecendo, por exemplo, com a Celeste aqui, ele só defendia. Quando o cajado ia se aproximar do domo, ele meio que dava uma repulsão para trás. Me roda um de 20 para equilíbrio. Ah, Você não esperava essa reação. A única ação que você fez foi para tomar cuidado para você não se machucar, tipo, na hora de colocar, mas não, talvez, sabe, se preparar para um empurrão. Então me dá um de 20 aí. cuidado. Certo. 10. 10? Uhum. Bom, é, as escadas elas eram bem grossas e bem largas, já que a própria Bannish não queria que você caísse na hora que você estava descendo, então você acaba perdendo um pouco de equilíbrio e poderia até cair dessa escada e ter um tombo bem feio. Mas você só ia colocando os pés para trás e ia descendo os degraus, tipo de costas, sabe? Uhum. E provavelmente ele vai. O cajado ainda tá preso no coisa? Você não conseguiu enfiar, ele deu uma repulsão. Então ele também usaria a parte da mão do cajado. Sim, pra segurar, assim. O próprio Drix ainda é o cajado, então ele pode controlar o cajado, se não controla você, tipo, ele consegue se manifestar no seu corpo. E bom, ele segurava você e você poderia ficar novamente de pé, um pouco agachado, né? Porque você tá com a conexão da sua barriga ali doendo. E na hora que você fazia isso, você conseguia ver você conseguiu ouvir uma voz vindo do próprio domo. Achou mesmo que seria faça assim, herói. Tive bastante cuidado na hora de criar esse ovo no qual você vai apodrecer e se tornar uma cria nova para mim. Só que diferente de agora, você não vai me desobedecer, vai vir direto para onde eu estou e se tornar o meu banquete. E teoricamente ele também não é um herói. Ele olhava tipo pra aquele amontoado de coisas. Então, na hora que você olhava para trás, você só via basicamente que a Banit tinha encantado a areia e feito a areia ficar do sangue dela e tava meio que tentando, tipo assim, fazer massa contra massa só. E o Seth tava tentando, tipo, sempre ir pra cima, assim, pra, tipo, tentar comer a parte dela. Mas ele não conseguia, tipo, a areia dela tava tentando pra cima. E, bom, tá naquele impasse ali entre os dois. Na hora que você falava isso, o olho do cajado ele saía dessa parte do olhinho aí onde ele fica e meio que se movia entre os galhos, sabe? E olhava pro Seth. Eu diria que sim, ele parece ser um herói. A aura mágica dele é muito maior que qualquer híbrido no qual vimos até hoje. E não parece ser uma simples aura de um lutador comum. Passa até a sensação daquela mulher no qual te treinou na sua infância. Obviamente ele estava falando da Amix, a general. Ah, que legal! E é legal. Diria que ele não era um que está numa fase de teste como você. Eu acho que ele já cumpriu o propósito dele e já está utilizando esses bônus e as capacidades de um herói totalmente ao favor dele. Talvez descobrir o propósito dele aqui seria o ideal, mas Ele não parece estar muito pra conversa. Desde a primeira vez exato. que eu olho nele. Será que ele não tá sendo manipulado? Eu não tenho certeza. Não parece. Mas eu não acho que a sua colega vai aguentar por muito tempo. Quando ele dizia isso, dava pra ver que o Seth tinha desistido da ideia de passar por cima e ele tava entrando pela própria areia. Ele tava basicamente utilizando gotas dele mesmo pra entrar, para passar entre a areia. Ele sabia utilizar muito bem o próprio corpo dele, era muito malhável o corpo dele. Normalmente, Ghost tem sim um corpo meio líquido, mas ele não consegue fazer isso, eles não têm essa proficiência, mas ele sabia muito bem.
Ele tava entrando pelas areias, por os mini grãos de areia. Ele tava controlando o corpo dele de uma forma basicamente molecular. Uhum. Aí o olho do Drake voltava ao local, né? Do cajado, no caso normal. Tá. Temo que deveríamos utilizar uma técnica que não é do meu agrado. Qual exatamente o meu senhor está falando? Lembra do livro que você leu? Ah, aquele. O meu livro. Ah, Apesar de ser uma cópia descarada, ele tinha várias informações que seguiam bastante com o original. E sim, dizendo como narrador, aquele livro, depois de uns tempos com você lendo, o Drake percebeu, isso é uma cópia. uma cópia E ele ficou com fajuta. bastante raiva disso. Queria queimar provavelmente, Ele mas queria, o Max mas ele, deixou. o Max queria ler. Lembra de uma técnica no qual estava com uma escrita um pouco rassurada, mas tendeu a dizer que consistia entre 2 ou mais usuários? 2 ou mais usuários. Sim, Você tá falando de. Tipo, ele tentava falar pra tu tentar identificar fusão. a coisa mais indecente e indelicada. Sim. Mas como você pode ver, eu não consigo sair dessa forma. E as suas amigas, o olho dele olhava de relance, mas sem virar pra elas, porque senão ia dar dica pra elas que ele tem vívida. Era tipo o Rash olhando o olhinho dele virando pro lado, mas sem tipo virar totalmente. Uhum. Estão de um lado que você não conseguirá chegar numa área que você não pode atingir. E pelo que eu lembro bem deste assunto e de o conhecimento no qual eu anotei, não importa o fator de amizade ou o que vocês chamam de confiança, isso não importa neste ato ou nessa ação. O que importa é de verdade é o propósito e o desejo. E pelo que eu vejo bem, você tem os dois e ela também. Ele olhava pra coelha que tava quase passando mal pra segurar o set. Ah, Eu concordo, é nojento. Ainda mais com aquela forma de vida. Mas o seu caso só vai piorar. Você não pode utilizar o que recebeu daquela rainha. E quando aquela coelha for desabilitada, aquela roedora, perdão, falando que ele falaria, aquela roedora for desabilitada, vai ser o nosso fim. uma decisão bem difícil. Quebrar a própria ética, mas o outro custo de não quebrá-la seria muito pior. Vou deixar a decisão com você. No caso, como o narrador aqui dizendo, quando ele diz deixar a decisão com você, tipo, você não vai fazer 100%, mas ele, tipo, se você quiser, ele vai te ensinar como faz. Tá. É isso que eu quero, só explicando um pouco fundo aqui pra você. Ah, mas eu não sei como. Também, de acordo com a religião do Max, é também antiético? Enxv acha isso horror. O Maxfield acha isso horrível, porque o Drake não gosta. O
Max vai ter que se fundir com um híbrido, o que é totalmente contra a ética dele também. Então, tipo, tem 3 pontos aí muito fortes. Muito fortes, mas, tipo... É melhor que morrer, né? E se o próprio Drax falou, tá falado. Então ele sugeriu a ideia. Ele não tá falando pra você fazer, ele sugeriu, porque ele também odeia a ideia. Ah. E também tem a pior anotação disso aí, mas não quero dizer. Tem um pior detalhe de todos no fim disso tudo. Isso vai É deixar tipo ele pior. sexo. Não. É o pesadelo do Max o que tem o pior de tudo isso, mas isso aí é ele. Se ocorrer ou não ocorrer, enfim. Vai lá, você escolhe, meu amor. Ou se você tiver uma ideia melhor, tipo, fala com o mestre mesmo. Cara, Tá, é um deixa RPG, eu então você pensar um decide. pouco. Tudo bem, no seu tempo. Cara, no seu tempo. Cara, quanto tempo esse copo de água tá aqui? Teoricamente também não pode fazer com pessoas. Pera, ele não consegue também fazer isso com outras pessoas? Ele consegue, mas elas estão do lado de fora. Não dá pra fazer de lá de fora? Não, ele. Como é que ela vai passar? Essas meninas vão. Elas vão virar um pouco quando atravessar essa barreira. Tipo, você vai puxar a magia delas, elas vão passar pelo literalmente uma energia de uma residência. Ah, E não uma residência tipo alguém que não tem experiência. Claramente, o cara tá fazendo isso pra te matar aí dentro. Ele quer conversar não vai. Não dá pra. Tipo, Você escolhe, meu anjo. não. Tipo, no caso, se você quiser tentar conversar lá, você escolhe como você vai fazer. Eu vou interpretar o set como ele é pra ser nessa situação e os objetivos dele. Só não vou dizer o que são, obviamente, porque ele tá fazendo isso. Mas você fez o set, você sabe que ele não atacaria simplesmente de graça o Maxwell, saca? Eu ia perguntar. Eu vou tentar perguntar antes. Na verdade, primeiro eu vou perguntar pro Drake, só pra não perder tempo, entendeu? Só interpreta aí, no caso. Antes de eu tomar essa decisão, eu vou fazer uma pergunta. Mas como você faz isso de qualquer forma? Em um caso normal, é uma circunstância bem diferente do que você teria que fazer atualmente. No caso que estamos, apesar de eu não estar na minha forma física e perfeita, eu estou em uma forma capaz de utilizar rituais, pactos, magias. Não algo que seria capaz de fazer algo realmente eficiente contra o híbrido, mas se colocar eu na sua mão e na mão dela, eu farei ser capaz. Apenas faça ela me segurar e o resto você pode permitir que eu vou deixar acontecer. Tudo bem. A propósito, uma ideia aqui talvez interessante, uma dúvida antes disso tudo. Se o Max usa um dos habilidades dele, que é o. Eu até já fiz essa pergunta uma vez, só que provavelmente não dá porque não é fácil. Também ele não conhece muito como fazer. Aquele encantamento que ele faz a marionete, não dava pra meio que botar o corpo da marionete entre essas do Drake, a consciência do Drake na marionete? Não, porque a marionete é sua. E tudo que você não pode. Ele não pode controlar nada que é seu. Naquela hora que ele pediu o set de enfiar você dentro daquela torre, é porque ele manifestou a parte dos galhos dele, da magia dele. Tipo, ele pode se jogar em um pedaço de madeira pra virar uma bola. Você quer que ele seja um monobol andando por aí? Não, Com um olhinho? não. Mas se fosse funcionar ao ponto de poder fazer fusão, até ia, né?
Porque tamanho Não, assim ele deve. não consegue, ele não consegue. Ele não tem uma forma física pra fazer. Se ele se Não. fundir com você, vai sair o Max normal. Vai sair Eu literalmente o não Max. quero fazer fusão com híbrido. Então não faça, escolha um outro caminho. Foi a sugestão dele. Eu estou apenas cumprindo o meu papel como mestre e controlar o Drakes. Ah, E eu vou perguntar lá pro meninão por que ele tá fazendo isso. Qual tá, o real só que, propósito só que dele. você tá numa distância de quase 20 metros de distância. Você vai ter que gritar, tipo assim. Você não precisa gritar obviamente você, mas sabe que o Max vai estar gritando. E teoricamente ele tá com a boca cheia de sangue. Ele tá com bastante sangue na boca, assim. Não só isso, mas, pô, Posso, gritar é um eu posso esforço. antes dar uma deixa de tentar passar como se fosse gelo, sabe? A mesma habilidade que nossa amiga Judas usou em Foice de Harvest. A Judas que ela. Pera, o que ela fez? Que eu nem lembro. Ah, tá, passar gelo na sua barriga? Aham, pra Claro, você fechar. pode sim. Eu quero fazer isso. Tudo bem. Não precisa rodar nenhum E dado. da Tá mesma tudo. forma que uma provavelmente seria tipo o gelo para tancar, que congela, e usar provavelmente um pouco de ou coisa de planta para fazer como se fosse uma linha costurando. Ok, não precisa rodar nenhum dado, só que o processo é bem doloroso, apesar que a dor nunca foi um problema pra você. Então, é. Você fazia esse processo e você tinha uma resistência maior aos seus movimentos. Mover não vai te machucar tanto mais. Então, Certo. isso, os seus gorfos de sangue estão parando. Mas a dor ainda existe e você tem que tomar cuidado com movimentos. Tá. Provavelmente ele olhava para trás que tava as garotas tentando bater. E ele tentava meio que fazer, ou ensinar, ou até tentando, sabe, quando a gente tenta escrever. Lembra que o Ashford e o Maxfield têm uma comunicação só deles. Tem? Tem Nem de eu mão. sabia. De mão. Literalmente, quando eles tinham um lugar que eles ficavam, tipo, só eles, tipo, na hora que tava rolando alguma conversa, eles literalmente faziam um sinal com as mãozinhas. Sim. Mas eu só pra saber, isso não tá pegando meu tempo, tá? Porque Não, não sei. eu imagino que seja tipo. Não, Parece que são é muito poucas. Não, muito isso rápido. tudo que, tipo assim, tá lento pra gente, pra eles é muito rápido, sabe? Isso é coisa de momento. Só que não, tá de boas. Tá. Eu também tô cuidadoso com isso, né? Não, não, sim, não se preocupa. Quando for pro set matar a Bannet, eu vou não vou chegar. Não, então não, acabou. Como assim? Não, tipo assim, tô falando que, tipo assim, se fosse pra rolar do set tirar ela dali, já tinha tirado, não se preocupa. Tá. Ele tentava se comunicar com a Asfo, Tá, tentando explicar um pouco a situação. na hora que a Spor via que você tá fazendo sinais com as mãos, apesar dela estar desesperada, ela fazia um. Ô, Celeste, calma. Espera aí, garota. A Celeste, tipo. Foi, menina! Você não tá vendo que ele tá preso lá dentro, olha o estado dele, a gente tem que quebrar isso. Aí ela falou, calma, calma, que a gente tem os nossos truquezinhos aqui, ele tá tentando falar alguma coisa. E eu. Tô. Ah, Celeste, como ele tava? Como assim? Vocês têm uma comunicação entre vocês, mas como é que ele tá? Aí acho, calma, que a mão dele é toda preta e é difícil saber o que ele tá fazendo com a mão. Ele tentava abrir mais a mão pra ficar mais claro, sabe? Que a mão dele é meio fechadinha, ele abre mais. Ele disse que tá. Ou até mesmo ele lambuzava a mão dele com sangue pra ficar mais visível. Ele disse que tá um pouco machucado e que tem um oponente lá dentro, um híbrido. Ah, e que esse negócio, essa casca é de um. É do que a gente tá caçando. É do que a gente tá. Ah, tá. A coisa que ele tem que. Ah. Aí a Celeste ficava tipo. Então. Essa casca não é daquela coisa lá no dentro, aquela matéria toda preta. Não.
Tipo, a Era, Celeste. é provavelmente de um herói. E um herói que eu não sei porque ele está querendo me matar, né? Não, Nilme, a casca é da residência. Não, eu pensei que ela tá falando de coisa preta Ah, tá. lá. Sim, sim, sim. Não, mas você não consegue ouvir a Celeste. Ah tá, perdão, pensei que era a sua que tava falando. Redireciona mais fácil. Perdão, então. A Sfor tá falando pra Celeste. A Fos falou isso pra Celeste e depois a Celeste. Não, não, não. A Celeste falou esse negócio do desespero, perdão. Tô confundindo. Aí a Sfor logo começava a falar de novo. Fiquem seguras e vejam se conseguem trabalhar em algo. Cara, mas eu acabei de sair de Inksville e ele acha mesmo que eu quero trabalhar. Aí a Celeste já tinha saído correndo. A Celeste já tinha saído correndo pra tentar fazer alguma coisa. Provavelmente o último aviso é que, dependendo do que for, ele vai tomar decisões que são moralmente erradas. Acho que eu ficava, tipo, naquele rosto meio 3 pontinhos. Ou, calma aí. Ele não vai beijar outra garota não, né? Aí ela soltava a Mavis no chão, tipo assim, a Mavis batia na cabeça na areia, mas na areia é dura não, a areia é tipo macia. A Mavis tava uma... Aí a Expo começou a ficar, você só consegue ver a cara de raiva da Expo. Au, 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 au. Gritando nessa direção, dando uns soco martelo no vidro. É sério que ela entendeu como isso? Moça, você tá comigo desde antes e você não entende o que eu quero dizer com isso? Meu Deus. Então ela ficava olhando pra você. A Celeste, você viu que ela já saiu correndo muito rápido pra algum lugar pra tentar buscar ajuda, provavelmente. E a Navis tá desmaiada, mas tá viva, ela parece estar respirando, sabe? Os outros híbridos que estavam orando pelo local, pelo visto, haviam saindo correndo, a maioria, sabe? Então as garotas só tá literalmente as garotas. Ele tentou fazer conversar só tentando explicar, perguntar se ela sabia o que era aquela coisa. Na hora que a Asfo tava gritando ali, ela via que ele tava falando de novo. Ela ficava fazendo um sinal de tipo assim, ela não falava o nome do bicho exatamente, mas falava que é basicamente tipo um parasita de magia. Na sua forma meio que mais pura, porque o jeito de comunicação com vocês são palavras bem secas, não é tipo explicadinho, bonitinho, mastigado, tipo, é uma palavra tipo parasita, magia, consome, Xeno, resistente, magia. Então, é literalmente um cara pra me matar. Não usar Max nele. Ele também talvez dar uma leve explicada que o tamanho dele por causa. Se lembra daquele ataque do Taz no primeira sessão? Ele tentava explicar isso, então ele virou isso. Desculpa. Ela bate na própria cara. Ela fica com uma cara de tudo bem, tipo, ela fazia. Ela começava a pensar, não lembrar fraqueza, parasita magia. Ela não lembra as fraquezas dele, basicamente, dessa raça. Tá. Ela fazia mais um sinal. Porém, ele bateria. Bateria limite. Talvez, provavelmente, por ele consome magia, mas ele deve ter um limite, sabe? Ele deve ter um limite dele. Tipo, ao ponto dele nem ele mesmo mais aguentar e ele talvez, sabe, se sobrecarregar e explodir. Mas você percebeu que aquele cara não é um desses bichos normais, sabe? Tipo, você
Percebeu pela explicação da Bannet? O próprio Drake falou, cara, Então, que ele já a tá no Ban... então, ápice dele. a Bannet e a Aspo, mas falaram que esses bichos são tipo parasitas. Então, não, pelo que deu pra entender, a raça deles normais eram pra ser bichos pequenos, provavelmente que comem restos de magia por aí, ou até carcaças. Mas esse cara é tipo uma versão deles inteligente e evoluída, e um herói, tá ligado? Ele tentava explicar pra elas que ele já tá na fase do ápice dele. Ele é como a Amix. Ele não tá em desenvolvimento como eu. Não vai funcionar isso. É, ela ficava pensativa. E ela mostrava o bonequinho, né? Que ela tem, que é o seu, tipo, não é você que está, mas tem uns detalhes que lembram você. E faz o sinal. Não consigo usar Max. Aqui fora, não mexe com aí dentro. Eu sei. Nem aqui eu não consigo rompê-la. As Ela, únicas opções que eu tenho é tentar conversar com ele ou fazer coisas. ela tentava dar um toque-toque no caco de magia gigante no domo e realmente não fazia nada. Tipo, ela ficava analisando. Daí ela, tipo, ficava meio que inquieta ali, tipo, pensando, olhando, tentando olhar a volta, assim, do domo. Sem rodar ele, ainda ficando ali, tipo, olhando a sua situação, mas ela não sabia o que fazer, tipo, dava pra... Ela não fazia nenhum sinal, mas dava pra ver que ela tava em leve desespero ali, tentando procurar alguma coisa, sabe? Ela tentava cavar e via que o domo, ele não era só um iglu, ele era um orbe, que ele ia pra baixo da terra também. Ele Counteraram a minha ideia, mano. Ele não é um iglu, ele é um. Porque talvez, se ele fosse um iglu, dava pra passar as magias por baixo. Tipo, no caso, a coisa da rainha, a benção da rainha ia pegar no Max ainda. Mas não, ele é um orbe, ele isola o mundo real, ele isola o mundo lá fora do mundo aqui dentro. E aqui dentro tem propriedades diferentes. Ele é um domo com especificações, tá ligado? Regras. É o jogo do abate, isso daqui. Já virou o jogo do abate. Literalmente. Na hora, a Asfo começava a, tipo, se aproximar mais do domo, de colocar a mãozinha assim. E ela puxava como se fosse uma seda do domo. Ela tava analisando. Tipo, era tipo basicamente como se fosse tirar uma. Uma fibra. É uma fibra, tipo, era muito pequena, era muito fina. Só que ela não conseguia achar nenhuma resposta disso. Não por agora, talvez, sabe? É algo que tem que se analisar. Eu vou tentar conversar com ele. Eu volto já. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir voltar, enfim. Tentem fazer algo enquanto isso. Ah, esqueci de fazer a Celeste desaparecer, me perdoa. Tudo bem. Bom, agora com você, Max. Ele vai descer um pouco das escadas e ficar em um ponto que não precisa estourar a garganta dele, mas tentar conversar. Bom, não. Eu acho que o ponto ideal seria, tipo, aqui, saca? É o máximo que ele pode chegar aqui mesmo. Ah, Então ele ia caminhando. E quanto mais você se aproximava, mais você percebia que essa barreira aqui era tipo. Esse aqui é o tamanho do Max normal, né? Essa barreira de areia tava chegando quase ao topo do domo, sabe? a propósito, eu vou aproveitar e ficar um pouco perto da nossa querida aí, que tá a Bannet, porque aproveita e eu converso com ela também da situação. Né? É. A não ser que isso leve a concentração dela aí. Não, ela tá tipo assim. Dá pra ver que ela não tá tipo Ciana do Itadori com aquela mão pra frente segurando o laser, não. Ela parece estar calma, tipo, ela parece estar tentando. Ela falava com ela mesma, falando palavras estranhas, pra você era uma língua estranha. O olho dela tava tão Mesmo brilhante, com o símbolo que eu tenho na boca,
Hã? Eu tenho um símbolo na boca, lembra? Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que ela tava, tipo assim, com a mão dela dentro da areia. As mãos dela, sabe? E tava sangrando nesse ponto. Lembra que antes ela tinha perfurado a faca na mão dela? Pra poder sair sangue? Agora ela não. Você não. Você teve essa conversa nesse tempo e pra ela segurar o 7. Ela não perfurou só as duas mãos, como ela deslacerou o braço dela inteiro, a partir do cotovelo. Com faca. E aí os braços dela, a partir do cotovelo, tá tudo dentro da areia. Tipo, ela tá falando com ela mesma. O X dela tá utilizando tanta magia, o corpo dela, que o olho dela tá, tipo, o X dela tá brilhando. E dá até pra ver o reflexo da luz na própria areia, sabe? E ela tá calma ali falando com ela mesma. Ela nem percebeu a sua presença. E você consegue ouvir o som de... tipo, a parte dessa areia, dessa barreira de areia gigante, que você mal tá conseguindo ver o 7 do outro lado, sabe? Só um minutão. Eu vou ter que ir no banheiro porque eu tô apertado. Vai Sério. lá. Aproveitando, universitários conversem. Todo Aoi. Desculpa, né? Esqueci de te chamar. Tuga. Por que eu não desvirou a Ah, tá. Tem um pequeno lag. Olha o Não. Maxfield aqui. Fala aí, Nate. Tipo, fala assim, olha o Maxfield aqui. Olha o Max aqui, ó. Só o Max, ó. O Max aqui, ó. Só o Max. Ignora que tem aqui atrás, é só o Max. Também tem ali embaixo, só que não, tudo ignorou. Enfim. Comunicação, conversa. Bunny, basicamente a menina tá tendo uma quase morta por hemorragia. Burrona, mano. É porque ela é uma seguidora, tipo assim, de coração e alma do cajado, mano. Pelo visto. Tá ligado? Ela é muito. Ela é um nível de cultista de chegar a ser doentio, sabe? Burrona, mano. Tá bom então, Adão. Vai se foder. Próxima sessãozinha, Adão. Não vai ser Dadão. Hoje temos um personagem novo para Eva. para a nossa... Cara, Se for Adão, você me perdoa, Iris. cara, não. Por que não? Porque eu não vou fazer ele, é simples. E aí acabou a sessão. É, Tá bom. eu me recuso a fazer o Adão, cara. Mas tipo, você é literalmente um Adão. Não, cara. Pera, como assim? Não. Eu tô brincando, pô. Eu só queria ver a sua reação, desculpa. Paia. Desculpa. Olha a Evazinha ali, pequenininha. Iris, posso deixar a Eva, tipo assim, mais perto do todo? Não, Por que não? que não? É tipo quando ele, tipo assim, ele tá dando o bracinho pra ela, tipo Não. assim, no ombro dela. Posso ver como fica? Se foder, cara. Eu só vou ver como fica, Calma não, mas o Ney teria que estar aí embaixo. Pronto, agora, tipo, eles estão tipo assim, e aí, parceira? Mas agora deixa eu tacar pra não lugar não. É que por algum motivo o todo ele quer ficar muito com a mão em pé, tá ligado? Ele quer muito. Eu tô... Olá. Então, Só- os qual é a universitários resposta chegaram à universitária? conclusão que, bom, Deus. acabou pro Maxfield aí, eu sinto muito. Sabe, pior? Hum. Meu medo mesmo não é nem, tipo, a consequência do que pode ser isso. Se for sanidade, tanto faz. Eu não tô ligando, mas se for virgindade, eu vou ficar muito triste. Eu vou perder tudo. Eu vou não vou querer Perdeu o mais viver. cabaço pra híbrido. Pra híbrido ainda, não foi nem com uma princesa ou com uma gostosa. Banido. Nossa. Pior que eu ia perguntar
Você sabe a consequência de fazer fusão? Cara, é um negócio muito raro em fazer fusão. Sério, muito Então, raro. eu ia perguntar por quê. É considerado quase um irmão e também. Ah, ela não Não, é você pode gente. perguntar, você pode perguntar, né? Mas, tipo assim, é raro, é muito raro alguém fazer. São poucas regiões que isso é, tipo, algo conhecido, assim, e que talvez seja aceitável. O Drake não sabe consequência? Como assim, não tem consequência, tipo, aquela consequência que eu tinha dito pra você, ô Nilme, não era uma consequência, tipo, você vai perder algo, é só algo que talvez que você não goste vai acontecer, você vai, tipo, não, Tipo, você vai ficar enojado, provavelmente. então, você vai ver, não é tipo, você vai ver, não quero dar spoiler se você for fazer, saca? Cara, você sabe que. Tipo, na situação que eu tô, se fosse uma mais fácil, acho que eu ia conseguir pensar em algo, mas as Eu possibilidades aqui sei, estão. é que, Nilme, eu fiz essa situação pra te matar. Então tá, filho. Vai nos avisando. E Ai, pior que que. medo que medo, Não, vai matar a Judas, que não, pena, que a Judas é... Lance, mas aqui você literalmente. Eu sei que você não vai ser o ser que vai me matar, mas você vai matar os que estão ao meu redor. E os que estão ao meu redor é a única que tem aqui. E consequentemente, se ela morrer, eu vou morrer. Eu vou dar um spoiler aí do Foice, gente, já que tá em Yankees, velho, o pessoal do Foice não vai saber, ó. A Judas, ela é filha do Nathaniel, tá? Por isso que ela nunca vai morrer. Vai Enfim, nos avisando. Mas, Enfim, espera um pouquinho. continua. hum, Ah, não, provavelmente o Max. Ou. hum. Muta todo. Gente, se muta aí, gente. Todo LOL. Eu ia perguntar. Não, eu não vou perguntar primeiro. Eu vou primeiro dar um leve toque no ombro da Bannet. Devagar, pra não assustar ela, porque ela é um coelho. Na verdade, nem vou tocar, eu vou, sabe, tentar fazer, sabe, passar a mão na frente. Uhum. Tentar fazer isso. É, Pra ver se ela para. você se aproxima na mão Não e... tocando, eu vou Sim, sim, sim. passar. Você aproxima na mão pra passar a mão na frente, sabe? Hum. E aí você ia vendo... você ia vendo... Percebeu, né? Toda a concentração dela e... Que, tipo, que ela tava realmente levando isso a sério, sabe? Ela tava dando tudo de si pra fazer isso. E aí quando você passava a mão na frente dela assim, o olho dela que não havia piscado até o momento, piscava e ela tipo, me perdoa, meu milord, eu acabei perdendo um pouco o rumo da realidade, eu tô fazendo o que eu posso pra impedir que ele toque no Senhor. Não se preocupe, você está fazendo muito bem. Porém, tenho más notícias. Eu vou ser breve, então a barreira não conseguiu romper. Não dá pra romper também de fora nem de dentro. E pelo visto. Não estamos numa situação muito favorável. Me perdoe interromper, Senhor, mas talvez romper essa barreira da forma no qual Milord dizia não era a forma mais eficiente. Eu não disse na hora porque eu fiquei tão preocupada e machucada. Mas existem regras e talvez o necessário para destruí-la seja algo que nenhum de nós tenha. Talvez a sua resistência interminável por magia, haja um preço, que ele seria a sua fraqueza pela força bruta.
Mas eu não sei dizer que talvez nenhum de nós tenha o necessário pra destruí-la, não é? Talvez aquele, talvez o Salvador possa destruí-la, mas ele deseja apenas nos aniquilar. De qualquer forma, é bom perguntar, né? Você vai tentar falar com ele? Tentar, porque eu literalmente não consegui me comunicar no primeiro momento. Ele tá tentando entrar pelas fagulhas da areia, mas a areia do deserto ela é delicada e fina. Ela consegue entrar por qualquer canto, então eu acredito que se eu permanecer aqui enquanto eu estiver acordada e consciente, eu possa segurá-lo. Eu não sei. Não vou forçá-lo demais. De qualquer forma, se for necessário, eu vou precisar que você. Ele falava com. Sabe, um negócio na garganta. Uhum. Eu vou precisar que você me dê a sua mão, tudo bem? Perdão, a minha mão. Não agora. Em um caso muito mais necessário. Como De vida você ou morte. desejar, Milord. Se a gente estivesse em casa, os outros seguidores poderiam nos ajudar. Eles são grandes e mais fortes do que eu. Isso até tinha uma curiosidade tanto em você quanto no Drakes que prestou atenção. Tipo, outros seguidores? Outros? Você falou isso mesmo ou foi pensamento? Outros? Não, eu vou falar. Sim, eu proclamo por um culto que nós sempre nos reunimos e oramos em seu nome. Há mais de mim, mas eu sou como a portadora, a mensageira, ou a líder. Eles são maiores e mais fortes do que eu, mas acreditam fielmente nas minhas palavras. O olho dela Você tava meio acha- fechado, sabe? Meio, só meio. Ele perguntava se você acha que eles estão muito longe? Veio alguns comigo, mas al- foram poucos foram sequestrados ou desapareceram. Mas acredito que nas proximidades os mais fiéis e mais fortes vão logo comparecer. Eu só não sei se vou estar viva pra ver. Me perdoa. Guarde suas palavras. Ele já, tipo, a Su tava olhando A lá de Sfo baixo. tava tipo. Dava pra ver que ela tava. Que ela não tava olhando pra você mais. Ela tava tipo olhando o estado da Navis e tava também tentando analisar aquele domo. Eu pensaria em talvez ir voltar, só que é muito trabalho. Então, né? É muito trabalho, né? Eu vou logo perguntar direcionando pro nosso queridão aí, o Brutamonte. Quando quiser falar. Qual é o seu realmente propósito me matando? Silêncio breve. A barreira de areia, ela parecia estar quieta. Não parecia nem estar fazendo força segurando o set, sabe? Tipo, ela tava meio que... Só dava pra ver o som de borbulho lá do outro lado sempre. Mas com isso vinha meio que uma tremida que, tipo, até você sentia, sabe? Ok.
Te matar não é o real objetivo aqui, mas não cabe a você saber disso. Sai daí, covarde. Do que exatamente você está falando? Você simplesmente começou a me atacar. Isso não te interessa. Você utiliza dos mais fracos para se proteger, porque não é capaz de me enfrentar mano a mano. Não é? Agora vai fazer até uma hibridazinha que provavelmente você e os outros tiraram a vida. Mas você não me engana. Eu consigo ver. E quando eu acabar com essa espécie de... essa parede, eu vou enfiar a sua cabeça nessa parede, nesse solo, e fazer você comer areia antes de arrancar ela. Ele olhava lentamente pro cajado. Eu acho que ele tá falando de você. O cajado ficava quieto. Certo. Olha, acho que teve um equívoco aqui. Pois eu não. Eu não. Eu não sou quem você acha que é. Eu nem te conheço. Rapaz, você deu sorte. Você deu sorte do seu... o quê? Barco, ou... eu não sei do que você tava chegando lá, mas... você deu sorte de não ter chegado no seu destino final. Que eu teria acabado com você lá mesmo. Você está falando de Inar? Sim, a minha rainha me contou que a gente tava recebendo uma visita, mas eu fui atrás pra saber do idiota que tava vindo. Quando eu descobri que era um mesquinho querendo tirar proveito da gente, eu não tive outra e te esperar no lugar onde você iria parar. Até que eu descobri pelos peixes, pelos olhos do mar, que você tava morto. O chão, ele tremia de novo, mas infelizmente era mentira. Você sobreviveu de alguma forma. Chega de conversa, seu covarde. Para de usar essa pequenina pra te proteger e vem lutar contra mim. Cai pra cima. Eu não sei de onde você tirou essa conversa. Poderia me explicar melhor exatamente em que ponto eu estou pedindo. Eu estou usando ela? Cara, durante a sua fala, o chão, ele dava uma tremida, só que agora era uma tremida recorrente. Não era uma grande, era uma tremida menor. E nessa hora, dava pra ver... você não tava olhando, né? Porque você tava olhando sempre pra barreira em si, olhando em volta. Mas você notava a respiração bem ofegante da Bunny. Tá. E nesse momento tinha saído uma espécie Lasca. de uma lasca, uma lasca preta lá de cima que tentava se esticar pra fora. Chega de conversas. Eu vou acabar com você. Então tá. Queria não ter que recorrer a isso, mas tudo bem.
Vamos continuar com o plano. Que assim seja, né? Gente, você pode não gostar disso, mas a história que vai me perdoar. Mesmo que eles não queiram. O Cajado dizia bem baixinho, tipo, e não era na sua mente, era meio que em voz alta ali, em volta. Que assim seja, então. Ai, ai. Ele não parecia muito feliz com aquilo, né? Mas o que ele pode dizer? Já chega de esforço, Bonnet. A Bunny estava, né? Ela. Oh, a tela. Ah, perdão, calma. Tá normal? Tá normal. A Bunny, ela tirava os braços de dentro da areia e dava pra ver que tava todo rasgado o braço dela. Tava literalmente em carne viva. O braço dela. A pele dela se desfez. Ela começou a sacrificar a própria pele do braço dela pra usar magia. Tem como dar um leve, tipo, uma gelada ou coisa do tipo pra tentar. Cara, É, acho melhor não. Ela vai Tá. sentir isso. tá. Né? Tipo, Nenhuma ela planta. não, Uma planta. ela não tava gritando de dor nem nada. Ela só tipo, tava com a mão tremendo um pouco. E dava pra ver que a barreira ainda não tinha se desfeito de areia, mas ela tava tipo, ficando mais fraca, sabe? Ela tava dando um estrondo ali, um estrondo aqui. Ele, tipo, não ia demorando muito na conversa, ele, tipo, parecia que tava acelerando um pouco o papo. E meio suando também, que aquilo não era algo que ele queria fazer, mas dependendo do que for, é a morte pros dois. Ele explicava. Eu vou precisar da sua colaboração nesse momento. Você sabe do que eu vou fazer, certo? O que você quiser, meu norte. Se precisar tirar minha vida, você pode tirar. Não Não. se preocupe. Aí ela meio que fazia um sinal com a mão, tentando tirar a própria essência da magia dela, sabe? Pra tentar dar pra você. Ah, só faça com que isso flua como duas linhas em uma mesma sintonia, ok? Então ele vai, tipo, vai tocar na mão dela. Vai Estender a tocar na mão pra dela? ela. Não, vou estender a mão pra ela. Com a sua mão cheia de sangue e a mão dela cheia de sangue também, era um toque basicamente de um cavaleiro ajudando uma dama a sair de um carrossel, sabe? Uhum. E ela se levantava. Ela não parecia gritar de dor nem nada, mesmo com você tocando literalmente dava pra ver as fibras dela, sabe? Uhum. Da pele de um Xeno lá dentro. Ela é um híbrido, ela ainda tem as fibras. E fica em cima do osso. E o sangue de vocês ali se misturava, mas ela olhava pra você, tipo, dica, meu norte. Agora entra, historicamente, não tô falando isso como o Max. É a deixa do Drakes, né? Você tem que fazer ela segurar o cajado, falando com o Ah, mestre. sim. Esqueci disso, perdão. Eu pensei que era só a mão, eu fiquei. Não, ela tem que segurar o cajado. Ela tem que segurar o cajado como se fosse um Max segurando também, segurar mesmo. Eu preciso que você segure o meu cajado. Tudo bem? Uhum. Quer dizer, isso, imagino que o Max vai levar a mão dela até o cajado, né? Aham. Ai, Que bom. que situação. Ele tava. Cara, eu tô me sentindo com o Max, eu tô passando mal por essa situação. O sangue dela caía sobre o solo, caía sobre as vinhas do cajado e a madeira. O cajado do Max sempre foi segurado em uma parte específica, que era a dele, né? Então ele nunca segurou entre as outras partes exatamente, então ela tinha que segurar meio que uma parte que não era tão favorável, mas ela segurava mesmo assim.
E nessa hora que ela segurava, o cajado começava a entrelaçar uma raiz em volta da mão dela, igual na primeira vez que o Max segurou o cajado. Nesse momento dava até basicamente um flashback, um mini corte mesmo na cabeça do Max, que era quando ele era criança e ele conheceu o Drake pela primeira vez. Do cajado na caverna, sabe? Sim. E nisso, esse plano material entre você e ela, ele desaparecia e começava a se tornar a planície de grama que você é a sua mente, sabe? Só Isso que, não é o lance que eu tô pensando. só que dessa vez, não é exatamente, não é esse lance aí. E esse plano é sempre você e o Drakes. Só que agora tava a Bunny no meio. Ela tava lá junto, na sua mente. A música muito. E ela tava olhando pro Drakes. O Drakes é tipo quase 3 vezes o tamanho dela. Ah, ela roxinha e ele verde e o vermelhozão gigante, né? Tipo, é. E o Drakes, ele segurava as duas mãos dela, né, que eram pequenininhas. Ele claramente não parecia muito contente com isso. E aí ele dava as mãos dela pra você. Pera, Você tem que segurar as duas o mãos que é dela. isso? Isso tá parecendo um. Não é um casamento, é. É como se fosse o pai entregando a Pegando a filha. Sim, filha pro. você tem que Uma segurar. namorada. E aí você Aham, tinha que segurar as mãos dela. tá, eu. É, eu vou fazer isso. Ah, pelo visto, aquele coisa que eu disse. O Max nem vai saber, ele vai estar casado com alguém. Quando É você isso. segurar a mão dela, o mundo que era uma planície de planta sua repartia no meio. Pro lado dela era como era a mente dela. No seu lado era aquelas planícies, sabe, de gramas suas, que tinha árvore no meio, que o Drake cuidava. No dela era um deserto enorme. Um deserto completamente enorme, que Oh, meu tinha Deus. roedores andando por aí, tanto na forma humanoide quanto num animal normal. E eles se juntavam em grupos em volta de fogueiras. Eles tentavam comer juntos e eles todos tinham vestimentas parecidas com a da Bunny, porque era o mundo que ela acreditava. Ela queria que todos ficassem juntos, com o mesmo propósito que era agradecer. Eles todos estavam sempre agradecendo pela comida, pela saúde e eles dava pra ver também que tinha alguns totens e construções um pouco maiores que semelhavam a aparência do Drakes, mas de uma forma bem mal feita, sabe? Tipo, ele não tinha o cabelo longo, ele não era, tipo, não tinha os ombros largos, a pele dele não era necessariamente escura, e ele até poderia ser um híbrido, saca? Tinha várias interpretações dele, sabe? Às vezes ele era híbrido, às vezes ele não era, sabe? Sim, E entendo. dava pra ver que ela tava, tipo, mesmo ela sendo totalmente, tipo, ela sendo só a cor roxa, você conseguia ver que ela tava chorando, tipo, tava não chorando, tipo, de tristeza, ela chorando de felicidade. A lágrima dela era da cor da magia dela, só que mais clara. Que bonitinho, eu acho. Ah, E aí o Drake tava no meio disso tudo, ele colocava a mão nas costas dela e colocava na mão nas suas costas. oh, oh. Eu esqueci de avisar que o processo vai durar um pouco. E, Vai doer? Porque ele na hora que. O quê? sim, como se fosse fazer duas pessoas fisicamente, tipo assim, colocar o peito uma contra a outra, sabe? Ah, empurrar. Empurrar, ele empurrava vocês dois como se fosse grudar uma massa, sabe? E vocês que eram físicos estavam sentindo meio que o peito de um empurrando o outro. Só que em algum momento vocês começavam a se mesclar.
Porque ele não tava fazendo uma fusão de uma forma natural, que seria de amor, harmonia. Tipo, ele tava. Tem harmonia entre vocês, que é o desejo de proteger o Milord, que no caso, quando ela fala Milord, ela fala de você, mas ela tá falando entre você ao Drake, sabe? Você é um mensageiro. Como se fosse Jesus, basicamente. E aí, vocês têm o mesmo desejo, proteger o Drake. Uhum. Mas vocês, Corral, não estão fazendo isso com exatamente 100% do consentimento do outro. Vocês não exatamente querem isso, mas ele tá forçando esse processo. E bom, Hum. a partir disso, vocês começavam a formar aquelas cores, elas iam se juntando, né? Formando uma forma totalmente nova, com uma cor nova, uma personalidade nova, uma essência nova, alguém novo, que o objetivo dele era ser o seguidor mais fiel e que daria tudo, o mundo, ele faria o mundo pegar fogo para proteger o Drix. E essa forma estava na frente do Drix. Basicamente agora, em vez de um deserto com roedores ou uma planície com gramas e árvores, era um oásis. Era um oásis. Que o Drix olhava em Eu volta. posso depois desenhar isso? Sim. Depois me dá uma descrição disso. Ele era um oásis com um deserto verde, com grama verde. E uma água avermelhada. E o Drake dizia: nada mal. Vai ser até que relaxante ficar por aqui por um tempo. Mas vocês têm uma missão maior lá fora. E aí nisso. Bom. Eu não vou, obviamente, tipo, eu não vou. Como posso dizer, gente, eu não tenho essa forma aqui, tá? Já vou dizer. Mas eu vou desenhar outra hora, se Diogo me mandar, né? Eu vou. Cara, a música só voltou? O quê? Nada, nada. A música voltou. Mano, alguém colocou a música? Não Mano, foi eu. a música voltou sozinha. Na hora do bagulho que o personagem surgiu. E bom, Você tirou o look. Você esqueceu de tirar o look, provavelmente. e aqui eu vou colocar a cor da magia. Bom. Essa era a cor da magia da fusão. Vou pintar em cima do nosso querido Max. Opa. Não é preto não. Rapidão, bem grande, só pra eu depois pegar, só pra fazer aqui uns negócios. Turquesa? Turquesa. Podre. Desculpa, velho. Aqui, é mais ou menos essa aqui. É exatamente essa aqui. É porque tá com tudo efeito, sabe, né, meu bem? Sim, vou Vou tirar. dar na bolha de preto ali, na parte de Aqui. preto. Deixa eu tirar print disso. Deixa eu te mandar a cor, vou te mandar a cor. Não, deixa eu só mudar um pouquinho pra assim. Eu quero um pouco mais escuro. Assim. Essa cor. Bom, a sua forma, como eu poderia descrever? Você era alto. Você era bem alto. Com as pernas da Bunny, similares às pernas da Bunny. E o seu corpo, do pescoço pra baixo, era totalmente preto. Era basicamente totalmente preto. O seu cabelo, ele não era tão longo, ele era até que pequeno, mas as suas orelhas chegavam quase ao solo. E na ponta das orelhas, com certeza haveriam como se fossem mãos, sabe? Tipo a orelha do Do Dirk, sim. E você tinha uma boca não só na sua mandíbula normal, como você tinha uma boca no pescoço e na barriga. E você tinha 2 mãos, mas você poderia ter muitas mãos. E dessa vez você não tinha um cajado. Você tinha um cajado A boca é no pescoço e onde? e no peito.
Porque a roupa que seria aqui seria uma roupa que dá abertura ao peito, sabe? É. Tá. Boca. Você poderia ter você tinha 2 mãos, mas você poderia ter muitas mãos. É mão ou boca? O quê? Não, você tinha só 2 mãos, 2 braços, mas você poderia ter mais do que 2 braços, sabe? E a boca é no pescoço? No peito, no pescoço e na mandíbula normal. Tá. E o seu cabelo tinha as linhas de magia da sua cor de magia. Que era turquesa, né? A sua roupa que você tava numa roupa meio misturada com a roupa atual do Max, né? Com a roupa da Bunny. Tá. Não é isso. Acho que é isso. Consegui. A sua sobrancelha, ela provavelmente era muito, tipo, muito grossa. Mas a Então- sobrancelha da Bunny não é grossa. É, mas a do Max é. Tá. E bem, como eu já disse, você tem 2 mãos e poderia ter mais. E todas as mãos que você tem e vai ter, que você queira ter, você tem um cajado em cada mão. Só que esse cajado não é como o cajado que tá aí do Max. Ele é tipo, basicamente, como posso falar? Eu tenho o exemplo perfeito. O cajado tava basicamente assim. Você conhece as foices do Noitra de Bleach? Ah, noitra. Eu vou mostrar aqui na tela. Ah, O cajado tava assim. Só que o olhinho ficava aqui no meio. entendi. E tinha a cor da magia da pessoa, né? Do ser ali, que não tinha um nome. Tá bom. Vai ter que dar nome. A personalidade dele. A personalidade dele. Eu diria que a personalidade dele é de alguém quieto. É basicamente o que você. É aquele figurativo mais fudido de um papa. Só que não é daquele tipo de papa no qual se comunica abertamente. É aqueles papas tipo que é quieto e ele age pelas sombras, sabe? Tipo, ele faz os atos dele em silêncio, ele não fala. Ele faz o que ele deve, ele não tem medo de fazer o que ele quer fazer, ele não tem medo. Quando ele toma uma decisão, ele vai tomar, ele não pensa, poxa, será que eu falo? Não, ele vai tomar. Ele é quieto, ele é direto e o único objetivo dele é fazer com que o mal seja expurgado e a fé dele seja cumprida. Sabe o pior disso tudo? O pior, eu não falei na hora que você tava explicando. O Drake só, tipo, depois de fazer a coisa mais horrenda. Gostei. Vou descansar. Tá ligado? Eu não Sim. tanquei nada. Eu simplesmente vai ter Você. vou descansar. E aquele ser na sua frente ameaça a sua força, ameaça o seu senhor. Ele ameaça completamente o seu senhor. Bom, você tem as magias do Max, assim como a proficiência do Max na natureza. Você agora tem as proficiências da Banit, que é basicamente... Ela tem muita proficiência com areia e sabe muitos rituais em geral que consistem em sangue. Ela também tem proficiência com sangue, junto da proficiência de sangue do Max é muito maior. Vocês não sabem o seu próprio Shin. Vocês não sabem se despertaram o próprio Shin. Porque a Bannish não tinha despertado o próprio Shin dela, então esse ser em si ele não tem o Shin despertado. E a sua força física é de um... Você é um roedor. Você tem tipo muita força nos seus pés. Muita força nas suas pernas. E bom, eu sou a Bannish, né? Então eu vou ter que ter consentimento do que vamos fazer. Let's go. Basicamente aquela barreira mágica ali, aquela barreira de areia começava a se desfazer, mas você podia levantar ela. E aí, menino, o que a gente vai fazer? Eu vou levar sempre muito mais do que você vai fazer em consideração, tá? Porque a personalidade do Max é muito mais forte. Qual é o assunto?
gente vai relevantar essa barreira pra prender ele. Tipo, agora como eu também seria um jogador, né? Eu acho que é uma boa ideia seria imbuir essa areia que já era da Bannis com a magia do ser aqui, então meio que vai, tipo. É tipo o filho usar o poder do pai. É o mesmo DNA. Então a gente pode consumir essa magia do Bannis e só tentar suprimir ele contra a parede. Tipo, basicamente fazer esse domo em volta dele de areia. Tipo, explodir. Tipo, só tentar. É tipo, basicamente pegar uma moeba e ficar, tipo, colocar ela contra um lugar que não tem mais espaço pra ela fugir, saca? Ah, fica explodido. É, mas você tem alguma ideia melhor? Não, dessa vez eu não quero muito dar a minha deixa, porque eu já tentei muito. Não, Por enquanto. mas você Não, também. Mas você é o player aqui. eu sei que eu tenho que dar, mas por enquanto eu não quero É dar só minha a sugestão. Não garanto que vai dar certo, tá ligado? Ah, mas de qualquer forma eu estou aceitando essa sugestão. Na próxima provavelmente eu vou tentar fazer algo. Por enquanto eu não tô com muita ideia do, sei lá, o que fazer, tá ligado? Eu geralmente não tô com muita ideia. Talvez. Bom, realmente. Ok. E talvez por ele, o set tá do outro lado e não consiga observar, ele não vai saber que vai ter uma nova tipo de magia. Então ele tá observando a magia da Bunch, mas quando chegar um tipo de magia diferente, ele vai ficar, ué. Ele vai ser tomado pela surpresa. E por esse elemento de surpresa que vai fazer ele tomar um passo falso, sabe? E ele vai tomar todo o impacto contra a parede. Mas é claro, tudo depende um pouco dos dados também. Ah, isso, Então, me diga isso, os teus dados valem também. os seus dados. Porém, bom, os dois eram feiticeiros magos. E aqui estamos usando uma magia de areia, apesar que tá com a magia da Banshee, vai logo tá com a nossa magia, então o Seth tem proveito disso. Então e por ser uma fusão, cara, todo dado de magia seu, de magia, você vai rodar com basicamente, acho que 1+7 é justo. 1+7 é justo. Simplesmente mais 7, é isso que você quer dizer? Não, dado de magia mais 5. Já ações que requerem o físico e a estamina, sim, a reação você roda com mais 7. Sim. Ah, Obviamente o 7, você percebeu que essa luta toda, o 7 tinha bonificadores, né? Obviamente. E ele sempre tá usando a força física dele, ele tem bonificadores. Só que eu não vou falar, tá ligado? Porque é um dado escondido. Mas dá pra perceber que provavelmente ações que requerem a força dele, ele tem um bonificador também. Ok, então. É só mais 5 pra magia, mais 7 pra força física. E como ele tá Então, fazendo. como a gente tá fazendo algo que seja magia, vamos rodar um 20 mais 5. Um D20 mais 5? Sim. Meu Deus, meu Deus, não tem como. O quê? Ai, Não, calma. meu. Hum, É sério, eu não sirvo pra você. calma, meu anjo, Eu calma. não sirvo, cara. Eu não sirvo. Eu esqueci de acrescentar que o estado físico de vocês, ele tá, como posso dizer? Ele tá impecável, sabe? Ele não parece nenhuma machucada, apesar de vocês terem todo ferrados antes. Você lembra de ter lido no livro A Cópia Fajuta do Drakes, que quando a fusão ocorre, o estado físico dos dois não é. Ele não interfere no estado da fusão. Bom. Eu vou rodar um dado aqui pro 7 de resistência. E pelo também o estado de surpresa dele, porque ele vai ver isso e vai ficar, né? Cadê? Mano, onde é que essa minha. Aqui, achei. Bom. Acredito que né, a ação aconteceu. O C, Punit e Max, né? Ele. Por enquanto dá o nome de chip, tá ligado? Vou chamar de Manny. Manny. Manette. Manette é mais legal. O Manette, ou a Manette, ele imbui a magia da Bunny que tava no solo da areia com a dele.
E do outro, quando você, né, como você tá imbuindo, agora você vai ter controle sobre essa areia, você vai sentir o set e também o que ele tá fazendo, você vai saber, porque é só magia. Na hora que você começa a pressionar, você começa a colocar magia, você percebe que o set tava empurrando pra sair dali, ele basicamente também, agora você tem a resposta do porquê que ele não tinha saído dali ainda. Ele basicamente estava tentando controlar a magia dele, a capacidade de magia dele com a magia da Bandit, saca? Tipo, ele tinha absorvido aquele ataque do Max, tinha absorvido um pouco mais do próprio local, e agora ele estava absorvendo a areia da Bandit, então ele precisava meio que descarregar de alguma forma, saca? E ele tava descarregando e ao mesmo tempo absorvendo pra, tipo, poder tirar tudo o proveito da magia que ele tava absorvendo, sem precisar jogar tudo pra fora. No momento que você imbui e você empurra no mesmo instante contra ele, ele é pego por um sentimento de surpresa de que o que aconteceu, quem é esse? E você começa a pressionar ele contra o domo gigante, basicamente. Você fazia um casulo de areia em volta do set, que já estava lá dentro da terra. E empurrava, e suprimia, e suprimia. Ele, apesar disso, tipo, ele tava dando o jeito dele pra, tipo assim, não se tomar totalmente pela supressão. Ele tava tentando manter a forma dele. Aproveitando, né, que como ele tá dentro daquilo tudo, ele, querendo ou não, acaba ganhando a maior resistência, porque é ele que tá sendo pressionado. Então, tipo, ele que tá sendo pressionado num lugar que ele não consegue sair, ele é uma massa física. Desculpa se tá muito difícil entender, eu espero que não esteja muito complicado. Líquido newtoniano. Então, ele começa a pensar, né? Ele, tipo, dava pra ver que ele parava de avançar e focava mais na resistência. Bom, me roda um de 20 aí pra sua resistência da areia, pra magia. Um de 20 mais 5. 15. 15? Ok. Uhum. Bom, você conseguia perceber num instante que, apesar da calma dele, ele tava fazendo como se fosse aquela técnica do Round 6, eu não sei quem já viu essa série aí, mas lembra aquela técnica do cabo de guerra, gente, no qual você permite o oponente começar a ganhar vantagem, para depois você puxar com toda a força? Você pegar ele de surpresa? Então, é basicamente o que o Seth estava fazendo. Ele estava focando na defesa dele e tentando ficar calmo para quando ele fosse atacar você, sair daquela areia, tipo, te pegar de surpresa. Mas você percebeu isso a tempo e você se... Não é que você na verdade reagiu a tempo. A resistência da areia e da sua magia era muito maior que a força que ele fez para sair dali. E você conseguiu ouvir a voz dele. Ok. Se é assim que você quer brincar, a gente vai brincar então. E ele começava a consumir a magia da areia, não se importando mais com a capacidade dele. Se ele ia explodir ou não. Então, força bruta não ia funcionar mais. Porque no momento que ele comesse a sua magia, você não consegue mais controlar a areia, sabe? Entendi. Ok. Então, bom, ele tipo assim, não conseguiu sair de lá. Mas ele... Cara, por que... Ah, tá. Mas ele tava agora começando a consumir a magia. Caraca, geradinha, calma. Giga, giradinha. Ele tá consumindo a magia disso aqui. Opa, perdão. Bom, é a sua vez. Ele basicamente não conseguiu fazer nada na vez dele. Ele só tá tentando afastar mim? Sim, ele desistiu da ideia de se defender, ele tá consumindo. Isso pode acabar arrecadando consequências pra ele, né? Porque depois, mas
Ele não tá ligando mais. Ele pode acabar não conseguindo mais controlar a forma física dele, saca? Ele só vira uma moeba gigante. E isso deixa ele incapacitado. Literalmente. Ele pode acabar crescendo tanto que ele não consegue se mover mais. Ele não consegue mais mover ele mesmo. Virar uma moeda gigante. É uma boa ideia pro trajeto da luta. Talvez fazer Vai virar Togepi. ele virar uma moeba gigante. Mas não vai, se ele conseguir sair e ainda conseguir controlar a forma física dele, você vai tomar um dos ataques mais fortes desse RPG. Ah, não, acho que não é uma boa ideia. É uma ideia que eu estou dando, já que agora eu também faço parte da fusão. Uhum. Bom, a gente é forte também fisicamente. A gente pode tentar quebrar o domo. Pode tentar deixar essa areia aí pra ele e ele vai consumindo. Ele não vai desistir mais da ideia, ele não consegue mais ver esse lado. Ele não consegue ver esse lado, né? Então, A magia dá pra usar ainda as habilidades do cajado? sim, consegue. E você não tem só um cajado, você tem 2. Que são foices. Você pode usar Posso magia. tentar usar o espelhado, o mundo espelhado? Pode sim. É feito gravidade, então talvez vai afetar tanto ele como talvez pode Bom. acarretar um pouco. Vou também entender se vai acarretar no globo. Porque gravidade? O que eu posso falar? O Drakes, ele já não consegue mais opinar nessa situação, tá? Então ele, tipo, não adianta perguntar pra ele, porque ele, tipo assim, ele tá num lugar entre vocês dois. Mas isso teoricamente é magia. Sim, Não sim. é magia. Não, isso é magia de elemento. Mas, sim. Ok. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu não posso opinar pra você se vai funcionar, porque a Bannet não conhece essa magia. Isso é uma magia do Max. Nem a Fusão conhece. E o Drakes não pode falar se isso vai funcionar, não. Não adianta pedir ajuda pra ele. Então isso é você. Você, o Max, tem que decidir se isso, você acha que o mundo espelhado vai funcionar nele. Ah, não. Quero fazer. Por isso que quando eu dei essa ideia desse ataque de areia, foi uma ideia que a Bannis teria mesmo. Então, tipo, suprimir ele na areia. Mas pelo visto, tipo, tava funcionando, mas ele desistiu da ideia de ter o medo de virar uma massa e agora ele quer só chegar em você primeiro. A névoa e a névoa da fraqueza. Porque, se não me engano, é uma habilidade que não afeta teoricamente o usuário, mas sim os que estão ao redor dele. Se é que eu me lembre. Sim, né? sim. É E só... vai diminuir a resistência dele. Sim. Bom, Então, quero tentar usar isso. já tentar mesmo? Quero. Ok. Esse tipo de magia não requer dado, porque ela é uma magia tipo, você não vai ter que fazer um selo, etc. Ela só sai do cajado. O cajado canaliza essas magias. Ok. Bom, e como é que você vai fazer pra desferir? Tipo, você vai soltar nesse lado aqui mesmo do domo e vai esperar com que ele atravesse pra chegar e tomar o efeito? Como você vai desferir isso nele, já que tem uma barreira enorme de areia entre vocês dois? Você vai soltar desse lado do domo, desse lado da barreira de areia, esperar que ele atravesse? Deixa eu pensar um pouco. Porque isso aqui, tipo, pode parecer que é só uma, tipo assim, dá pra ver o outro lado. Não, isso aqui é uma barreira, tipo, não dá pra ver o outro lado mesmo, saca? Eu consigo injetar no chão e meio que fazer como se fosse uma câmara de gás dos judeus. Cara, Mano. Bom, como eu posso te falar? A areia de Nax é muito fina, então não. Muito fina mesmo. Mas não é um feitiço do cajado. Você não pode fazer sair a parte da areia da sua magia. É um feitiço do cajado. Teoricamente eu posso fazer uma parte do cajado e fazer outro com a areia. Né? Não, o cajado sai de você. Não, você não entendeu. Eu não falo que o Max pode usar um feitiço e um ataque do cajado. Agora ele
Ele pode soltar. Sim, ele pode também, se quiser, soltar 2 feitiços do cajado agora. Oh Não, my Deus. god. Ah, Minha sugestão ainda vai pra tentar quebrar o domo. Com o pé. E aí, Maxfield? o Vai pé, lá, como Spark, 6 braços assim, Bom, vai na eu Spark. disse na descrição que a fusão do Manet, ele basicamente tem uma força surpreendente nas pernas. Ele é musculoso nas pernas. Por um roedor. Então, e esse domo, a própria Bunny tinha dito que ele, apesar da resistência incrível dele de magia, ele provavelmente deve ter uma resistência. Ele deve ter pouca resistência ao físico, sabe? A força bruta. Eu ainda vou nessa ideia, mas como você é o player, eu sou o mestre, apesar de eu também fazer parte da fusão, sempre vou na sua decisão, já que a Bunny também ela é meio que submissa, né, a vocês. Então ela vai na ideia de vocês. Provavelmente, como eu falei, eu quero usar esse da névoa. E provavelmente. Hum, Ok, calma lá. sem problema, sem problema. Sem pressa. Tá. Eu quero talvez, em resumo, eu quero tentar é, fazer, fazer com que a areia ficasse mais rígida, como se fosse fácil para construir algo. Continuar a manter ele ali e tentar injetar esse coisa, Perdão. entendeu? O que eu estou tentando em resumo fazer é tentar injetar esse a névoa para que meio que sufoque, entre aspas. Tá, você quer jogar lá dentro da areia, não é? Aham. Mas como exatamente? É essa a questão que eu tô tentando ver. Ela é uma magia que sai a partir do cajado, não das suas mãos, nem da sua magia. Ela sai do cajado. Uhum. Ela é uma magia do Drakes, então ela fica no cajado, é do canalizador. Bom, deixa eu... Já que você, pelo visto, você gosta muito dessa ideia, então deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma forma de te ajudar que a Bunny te pensaria. Porque resistência tem a ver com o físico, não é também, tá ligado? Bom, Não é? é que provavelmente qualquer buraquinho que se abrir, ele vai sair. Muito Uhum. rápido, tá ligado? Porque ele tá se expandindo. Por água. Exatamente. Eu posso simplesmente plantar esse cajado ali e tentar tentar chutar. Não tem esse exemplo, talvez? Quero fazer o quê? É, entre essas, plantar entre essas, esse cajado que tá fazendo essa névoa e tentar ir pra perto do domo. Ah, você quer usar o cajado pra quebrar o domo? Não, você não entendeu. O cajado vai ficar aqui, fazendo a névoa, pra na hora que ele sair, ele vai pegar, na hora, tá ligado? Sim, A você névoa. pode. Ou você pode E aí? só. Você pode fazer a arena toda desse lado ficar com esse gás também. É isso então. Você tem 2 cajados. Eu vou fazer isso. Ok, tudo bem. É uma magia do cajado, não requer dado. Vamos lá. Eu posso usar esse meio tempo pra tentar ir na parede? No caso, você vai fazer isso enquanto se afasta. Aham.
Ok, tudo bem, claro, pô, você vai, pô, movimentação e ataque. O pessoal, como é que é, o RPG Jenks dá essa oportunidade. Bom, então você vai se movimentando pra trás, dando pulinhos, né, já que você é coelho, você é um roedor, no caso. E enquanto isso você balança duas foices, né, que são cajados, né, de uma forma meio circular, soltando gás por toda aquela área ali. Tá benzendo. É, Como literalmente benzendo. os papas, eles têm aqueles Sim, troços. eu lembro, aqueles graveto no Eu não final com sei, é uma porque eu não lanterna. sou. Sim, eu sei, eu sei. Não querendo ofender, obviamente, gente, com os nomes, etc. Eu não sei realmente. Mas eu sei que é o negócio com o foguinho, né? Que fica balançando. Coisa de purificação. É, de fumaça, eu sei. Incenso, gente. O incenso, sim. Então, ele fazia como se fosse com o próprio incenso, já que aqui é pra ser um papa, um padre, sabe? Um pastor. E eu sei, gente, que também tem diferenças de funções, mas enfim, tô falando bem no figurativo mesmo. E soltava fumaça por toda aquela área, a fumaça da magia dele. Tipo, aquilo ia se espalhando extremamente rápido. Não vai ver nada o pessoal de dentro. Quer dizer, de fora. Então, porque aquela fumaça tem uma densidade, sabe? A sua não viu nada daquilo? Cara, quando você começa, tipo, você não tinha visto ela, né, até o momento, então não posso dizer a reação dela. Mas provavelmente quando chegar no globo vai ter alguma coisa, não? Uhum. Bom, você ia se aproximando, né, da escadaria, você subia bem rápido, não era? Ah, Tô subindo. E cara, meu Deus, ela deve estar puta. bom, não, Max, você sabe que às vezes você, a Ashford tem alguns momentos e reações que podem fazer ela ter um desmaio. Ela desmaiou. Ela desmaiou. Ah, sim. Então nem teve reação, né? Cara, teve, né? Teve a reação de quando ela viu assim se fundindo, assim, falando. Que porra é essa? Você viu aqui o vídeo? Ele nunca fez isso comigo. Ele nunca fez isso comigo. Esse miserável me chama de irmão ainda. Ai, a cachorra que aparece na vida dele agora. Bom, mas apesar dela desmaiada, a sua reação era fria. Você não se importava. O bem e o mal, o importante é que aquela coisa esteja morta até o fim do dia. Mas para sua surpresa, Manet, né? Mano, Você não via só a Asfor ali. A Celeste estava ali, em pé. E ela estava explicando algo para alguém. Alguém com uma aparência até um pouco bem, bem alta. ah, Você nunca tinha visto. Olha o tamanho do círculo do miserável. Tipo, e aquele ser tava concordando com a cabeça pra cima e pra baixo. E ele olhava pra você. Você só via a sua forma. Aquela uma forma boa. ancestral. Com uma tromba enorme. Presas gigantes e um rosto bem ameaçador. E, gente, essa era a aparência do meu mano. Manito. Toma Toma então. o tamanho do bichão. O rapazinho tá aí, fora de idade, nem vi. Cara, na hora que ela tava dizendo isso, ela meio que, ela, tipo, ele dava com a mãozinha na direção certa pra ela dar espaço, sabe? E aí ele ficava parado meio que ele ficava parado, tipo, na frente do, ele tomar cuidado, né, pra não pisar tipo, o negócio ficava na frente da fusão. Aí ele fazia um sinal
na direção do Manette, que é a fusão, com 3 na mão dele, sabe? 3, sabe? 3 dedos pra cima. 3 dedos. 3 dedos. Aí depois fazia 2 e depois fazia 1. E aí depois ele indicava o punho dele pra frente. Acho que eu. Ele quer, na hora que ele contar, completo. Ele é. Na hora que ele contar, É sim, pra bater, pra bater. Certo. tá? Então, 1, 2, já vai se preparando. 2, 3. 3. Na hora, vocês dois, você dava tipo o drop kick do KJ, né? 2 chutes. Você pulava e depois chutava. E ele dava só um socão. O braço dele quase maior que você, o punho dele. E aquele domo começava, ai, a rachar. Era só o físico. Oh my Ele god. rachava, 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 rachava. Ele se estilhaçava. Ai, infelizmente, aqui termina a sessão.